Estamos aqui no nosso quarto episódio da série sobre felicidade, no Sua Melhor Performance. E hoje, finalmente, depois de vários vídeos onde eu falei sobre saúde e o Carlos Ruggeri falou sobre produtividade e inteligência emocional, hoje, como o tema é felicidade, é um tema que o meu conhecimento e o conhecimento dele somam e a gente vai apresentar para vocês, depois da vinheta, um pouco sobre a neurociência e a biologia da felicidade. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Muito bom, eu sou Marco Canteiro, médico, palestrante. No primeiro episódio falamos sobre a pandemia da infelicidade. O segundo episódio falamos sobre definição de felicidade através de vários filósofos e autores. E o terceiro episódio falamos sobre por que somos pessimistas, porque é difícil a gente ter uma postura positiva em relação à vida. Nesse episódio nós vamos falar sobre a biologia e a neurociência. E aqui comigo, Carlos Ruggeri, engenheiro, pós-graduando em neurociências e mentor de produtividade, vai nos ensinar um pouco sobre esse mecanismo neurocientífico em relação à felicidade. E a primeira pergunta, Carlos, você como eminente conhecedor do tema, o que tem a ver a produtividade com a felicidade? Como é que você junta esses dois temas aí num pacote só? Primeiro, muito interessante a gente poder estar conversando junto, quizás possa ser um novo formato, muitas vezes a gente poder fazer junto, porque aqui no nosso canal a gente sempre está dizendo que saúde, inteligência emocional e produtividade é a gente estar na nossa melhor versão. E esse tema de felicidade tem tudo a ver, Marco, com produtividade, tem tudo a ver, porque para a gente ser feliz, a gente precisa ser produtivo. Parece estranho, mas alguns autores, e principalmente aquela turma que tem estudado muito a psicologia positiva, eles têm falado que alguns pilares da psicologia positiva, entre elas as metas, as conquistas que a gente faz ao longo da vida. Então esse estado mental, para a gente falar de felicidade, a gente realizar, é um pilar importante para a gente se sentir bem, se sentir um bem-estar, se sentir um estado emocional positivo. E quando a gente está no estado emocional positivo, além de tudo, a gente fica mais propenso para realizar mais, para resolver problemas. Então, como você falou nos vídeos anteriores, o viés de negatividade é natural. Por quê? Porque a gente estava nas cavernas, a gente não podia ser comido. Hoje a gente tem tanta tecnologia que a gente fica paralisado. E é importante a gente estar no estado emocional positivo e esse estado emocional positivo nos levar à resolução de problemas. Então, quando eu começo a falar com mentorado sobre produtividade, eu tenho falado muito sobre isso. Se você não estiver equilibrado no seu emocional, vai ser muito difícil você ser produtivo. Se você não for produtivo, é difícil você ser feliz, porque você não vai ter realizações. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente caminha. Nietzsche, filósofo alemão, já falava que felicidade é realização, é a superação, é desafio, né? É muito interessante. Dentro da bioquímica, eu sempre gosto muito de falar que nós, seres humanos, e aliás todos os seres vivos, são um conjunto de átomos formando moléculas de carbono, de oxigênio, de nitrogênio e de hidrogênio. Nós somos isso. Se a gente for analisar friamente, nós somos moléculas que, somadas com outros átomos, além desses que eu citei, formam células. Formando células, formam elementos biológicos vivos, cada um com a sua especificidade. E dentro do nosso cérebro a gente tem moléculas chamadas neurotransmissores, que nada mais são do que moléculas de proteínas ou lipoproteínas que têm uma atuação no cérebro que, se forem bem moduladas por nós, pode dar a sensação de bem-estar, que é isso que o engenheiro Carlos nos ensina. Eu cito quatro famosas, quatro que são as mais famosas aí dos neurotransmissores, que é a dopamina, todo mundo já ouviu falar, é uma substância que tem a ver com a recompensa. Quando você tem uma atividade que te dá prazer, você realiza, você tem uma elevação da dopamina. Diretamente relacionado com o prazer e com a bem-estar é outra molécula chamada serotonina. Inunda-se os nossos neurônios de serotonina quando a gente está se sentindo bem e quando a gente tem uma realização, prazer sexual, prazer alimentar, a gente tem uma elevação de serotonina. Outra molécula importante é a ocitocina,
que é chamada de molécula do amor. Na verdade é um hormônio, não é um neurotransmissor como outros, ele tem uma molécula um pouquinho diferente, que a gente chama de hormônio, e este hormônio dá a sensação do amor, do afeto, do relacionamento entre as pessoas. E a quarta molécula famosérrima é a endorfina, que dá o alívio da dor. A dor física ela é aliviada com essa molécula chamada endorfina, e isso traz indiretamente a sensação de bem-estar. Então, entendendo isso como um mecanismo biológico, a gente consegue interpretar, é um mecanismo biológico. Como é que a gente faz então para que isso seja exercitado? Através das escolhas, através do que o Carlos estava falando para a gente, de você se posicionar e ter escolhas positivas em relação à vida. Concorda com isso? Absolutamente, isso é muito bacana, porque a gente tem um cérebro que tem 86 a 90 bilhões de neurônios. É uma coisa maluca, cada neurônio com até 10 mil conexões possíveis. Então é trilhões de possibilidades. E o que é legal em tudo isso, Marco? É o que a gente tem estudado muito e conversado, é que o cérebro tem a tal da neuroplasticidade, em duas etapas. A neuroplasticidade em si de reconfiguração do cérebro, escolhas. Então quando você está no viés de negatividade, existe uma configuração do seu cérebro químico, físico, e as sinapses que são feitas em cima dessa forma. E também descobriu-se, a neurociência é uma ciência jovem, né? Cada 5, 10 anos se descobre coisas muito novas. Mas que até 90 e 100 anos a gente multiplica os nossos neurônios. Os neurônios são criados, isso é uma novidade. Claro, já há 5, 10 anos, mas não se sabia, imaginava que o número de neurônios eram fixos. Então acho que é muito importante a gente ter a noção de que até a felicidade é treino. Incrivelmente, até a felicidade é treino. Então se a gente pode treinar a felicidade, se a gente olhar, como o Marco falou, dos viés de negatividade, vamos tirar a depressão. A depressão é uma doença, que você pode até explorar um pouco mais, mas quando a gente tem a psicologia positiva, e as pessoas estão estudando a psicologia positiva, é tentar entender o que as pessoas que são mais felizes, se dizem mais felizes, o que elas têm em comum. Quando a gente fala do treino, algumas coisas a gente pode pensar. Por exemplo, o que traz felicidade, a neurociência estudando e as pesquisas fazendo também a sua parte. Gratidão, por exemplo. A gratidão provoca uma sensação de bem-estar. Essa sensação de bem-estar te deixa mais feliz. Quando você está mais feliz, você se sente mais realizado, você é mais produtivo, porque você está com viés de resolver as coisas, às vezes simplesmente com gratidão. Olha que coisa tranquila e simples. E as pessoas falam, puxa vida, mas eu não tenho gratidão. Existem alguns exercícios, por exemplo, de você, todo fim de dia, à noite, você escrever 3 coisas que você é grato. Sabe por quê? Porque de alguma forma você vai ser um minerador das coisas boas, que é o tal do viés da positividade. Então, às vezes você fala o seguinte, puxa vida, eu estar aqui no meu dia de hoje, conversando com vocês, com o Dr. Marco, que é o super parceiro aqui no canal, um amigo, isso é uma gratidão. Eu posso escrever no meu caderno da gratidão que isso foi muito bom. Isso é muito bom. E às vezes a pessoa só lembra que recebeu uma fechada no trânsito na hora que foi embora. São escolhas. Mas para isso você precisa treinar. Gratidão se treina, como, por exemplo, escrevendo num caderninho e você começa a ser um cara que faz uma mineração da sua felicidade, do que é bom. Pegando um gancho com isso que o Carlos está falando, quando você tem um olhar positivo para as coisas, com esse treino que ele está falando, você de fato, você constrói mecanismos de aumentar a serotonina, aumentar a ocitocina e tal. E tem uma outra coisa que se você fizer o contrário, você vai aumentar, que é o cortisol. O cortisol é um hormônio importante para nós, ele tem uma série de funções bioquímicas muito úteis, só que é o chamado hormônio do estresse, é o hormônio da nossa energia, do nosso vigor. Quando a gente tem uma pressão profissional ou quando a gente tem um problema importante, o cortisol aumenta porque ele nos dá energia para resolver o problema. Só que cortisol em excesso, por uma questão bioquímica nossa, leva a uma dificuldade dessa manipulação desses neurotransmissores que a gente falou. E aí você vai ter uma dificuldade da percepção de felicidade. Então, ter a escolher bem e treinar todo dia as suas escolhas, vai deixar o seu cortisol em níveis bons. A isso a gente dá o nome de inteligência emocional.
O Exatamente. que você faz com a sua emoção? Você tem uma raiva porque você foi fechado no trânsito. Você vai bater na pessoa? Não, você vai dar o peso que isso tem, que é nenhum peso. E aí você vai deixar o seu cortisol em níveis bons e vai ter condição de ser feliz, porque o cortisol em níveis elevados, inclusive, é um dos causadores de doenças crônicas degenerativas, né? Como aumenta desejo de fome, isso causa obesidade, aumenta a hipertensão arterial, aumenta a diabetes, que são doenças crônicas do envelhecimento muito relacionadas ao aumento do cortisol também. Não é só isso, mas o cortisol tem um dado importante nisso. Isso, Marcos, você falou uma coisa bem interessante que eu acho que podemos reforçar. As escolhas ou a significação, a ressignificação, eu acho que é um dos principais treinos que a gente pode fazer para a gente tentar chegar nesse estado emocional de bem-estar, que a soma dos estados emocionais de bem-estar dá a felicidade. E aí eu vou citar, muita gente conhece, para quem não conhece, eu dou essa dica de ler o livro do Viktor Frankl, um dos livros mais incríveis que eu já pude ler, que é do sentido da vida. Você imagina um psiquiatra preso num campo de concentração e ele conseguiu ressignificar tudo o que ele estava passando. Isso é a coisa mais incrível, me mexeu muito comigo essa leitura, porque ele relata que viu monstros serem formados. Você imagina um campo de concentração onde você tem quase certeza absoluta que vai ser morto, você vai ser testado, pegam o seu filho, matam em seguida, põe na câmara de gás, etc. E ele, todo momento, ele falava o seguinte: eu tenho a liberdade, tudo que fizerem em mim, mas eu tenho a liberdade de escolher como eu vou interpretar isso. E ele interpretou tipo: estou passando tudo isso para, em algum momento, falar para as pessoas qual é o limite do ser humano, do significado, o limite psicológico e psiquiátrico. Pô, é fantástico! E ele realizou isso. Depois deu palestra, escreveu livros, etc. E criou até um conceito, uma filosofia de vida. Então, a gente precisa ter a liberdade de interpretar e ressignificar coisas que no mundo, que dor acontece. Até vou citar uma coisa interessante, fiz uma pesquisa recente, no Fórum Econômico de Davos de 2019, pela primeira vez teve um painel da neurociência da felicidade. Foi capitaneado pela Universidade Yale, americana, e foi um dos painéis mais procurados, porque as pessoas começaram a entender que isso, às vezes, é mais importante do que olhar só o PIB de um país no seu desenvolvimento. E nesse painel, a gente já conversou algumas vezes, começou lá em 1972 as pesquisas, quando o rei de Butão, um paizinho no centro da Ásia, entendendo que toda essa globalização ia chegar, eles queriam entender como que isso ia ser impactado no povo. E ele tentou criar o índice de felicidade. E aí começou os estudos, as pessoas começaram a tentar olhar isso com outro olhar. Quer dizer, se um fórum econômico onde as pessoas se preocupam com o clima, etc., está se pensando na felicidade, nós temos a obrigação de pensar na nossa felicidade. E tem um detalhe, Marco. Muita gente pergunta, qual a diferença entre felicidade e alegria? Uma coisa interessante, indo também pelo caminho lá da psicologia positiva, um dos pilares, como eu falei, é você ter metas. Pessoas sem metas, e eu sei que tem alguns filósofos que falam muito isso, né? O foco e meta, pessoas sem metas tendem a ser menos felizes. Porque a meta é realização. E aí a pessoa fala, puxa, então para eu ser feliz, eu vou ser feliz quando comprar um carro, quando eu ganhar mais, quando eu casar. Não é isso. Você pode ter uma alegria grande no momento que você realiza a sua meta. Ela é pontual. Aquela alegria, acabei de comprar meu carro, eu ganhei um projeto ou simplesmente eu casei, enfim. Isso é uma alegria e também te dá um estado emocional positivo. Mas o bem-estar e a felicidade é a soma, é muito mais do que a alegria. A alegria é pontual, você não consegue estar alegre o tempo todo. Mas você consegue ter um estado de bem-estar na maior parte do tempo. E na construção da meta. Na construção da meta, e quando você chega lá, aí tem um outro lado, Marco, que é bem interessante, e uma figura, a gente conversou já algumas vezes sobre isso. Quando você chega na meta, todos nós queremos outra. E a natureza, se tem uma coisa que não tem retorno, é a evolução da natureza. Nós, humanos, somos uma evolução. Se somos passageiros, e vai continuar. Isso ninguém sabe, mas a gente tem que evoluir. E nós, como seres humanos, temos que evoluir. Então, também um dos pilares da psicologia positiva se diz no florescimento. A palavra é essa, florescimento. O que é o florescimento? Indo para a biologia,
é a contínua evolução, como uma flor. Ela vem, ela floresce, ela cresce. E se você não continuar no seu florescer até o último dia da sua vida, a natureza vai te descartar. Você vai murchar, sem as metas, sem ser produtivo, sem querer criar relações relevantes, sem você querer se desenvolver, você murcha, você passa a ser infeliz, menos desnecessário. E desnecessários. Parece que a natureza descarta quem não entendeu que o motivo que a gente está, e um dos pilares também da psicologia positiva é um pouco da missão. Quer dizer, você como médico, você tem uma missão de promover a saúde, a gente aqui no canal querendo trazer as pessoas para a sua melhor versão, estudar todo dia, eu sempre falo, eu e o Marco estudando todo dia para trazer conteúdo novo. Então eu acho que o caminho, a neurociência entende o que se tem e a medicina explica, e o que a gente faz como um todo é entender que tem treino. A gente pode ser treinado para a felicidade e estados de bem-estar. E olha, acredite, faça o teste. Se você tiver mais estados de bem-estar, você vai ser mais produtivo, vai ser mais feliz, vai realizar mais coisas, vai florescer e vai sentir que você tem um propósito. E a palavra florescer é muito importante e tem a ver com a neuroplasticidade. Você pode florescer sempre, criando mecanismos nos neurônios. Então, os neurônios, apesar das dificuldades de replicação, embora já há evidências de que há replicação, mas as conexões são ilimitadas, as conexões são treináveis, são construídas. A isso a gente dá o nome de neuroplasticidade. Eu queria falar sobre 3 médicos que fazem 3 citações importantes sobre felicidade. Um é Freud, famosérrimo, que cita que a felicidade é um papel individual. Cada um constrói a sua e deve construir. Ele recomenda isso, mas cada um constrói a sua, não tem uma fórmula mágica. O segundo e o terceiro são brasileiros, o Augusto Cury, que é um escritor e médico. Ele fala muito que a felicidade tem a ver com autoconhecimento. Quer dizer, você precisa se conhecer, entender os seus pontos mais vulneráveis para você poder transformar isso em felicidade. E o terceiro, que é o Roberto Chiniachi, que é um palestrante, um escritor e médico, ele comenta que a felicidade é sabedoria. Sabedoria tem a ver com essa coisa que a gente tem falado de escolha. Saber o que escolher, você tem que conhecer. Se você juntar autoconhecimento, sabedoria e cada um fazer a sua fórmula, os 3 mestres aí que nos ensinam, você consegue ter um caminho bacana para a felicidade. E finalizando, Carlos, recomendações da neurociência para você. Você falou aí da escolha, de ver positivamente. Como é que você resume isso para a gente, para quem está nos ouvindo poder terminar o vídeo e falar, pô, eu tenho tais e tais lições de casa para fazer? Bom, a primeira coisa, todos os estudos levam à mesma conclusão: exercício físico. Até outro dia eu vi um médico falando que ele não conhece nenhuma doença que o exercício físico não evite uma doença, ou que uma doença instalada o exercício físico não ajude a combater. O exercício físico é fundamental para o nosso cérebro. Fundamental. Então parte do treino da gente ter o bem-estar é um exercício físico. E a escolha, a gente tem falado aqui no canal, são escolhas. Então você para de contar história para o seu cérebro que você não consegue, não pode, não tem tempo, não tem lugar, não tem espaço. Conta, seja honesto com você, fala que isso não é importante. Ponto. Segundo, meditação. Se tem uma coisa que a neurociência tem cada vez mostrado mais, é que a meditação tem influência forte na nossa felicidade. Porque é uma hora que você consegue concentrar, você consegue pôr seus pensamentos orientados. Então, não tenho dúvida que meditação é uma coisa interessante. Outra linha que se fala bastante é o mindfulness. Quer dizer, viver o momento presente. Isso a gente é um treino também. Porque a gente é muito ansioso, só olhando para frente, sofre. Aí o cortisol, aí você tem uma inflamação, porque a ansiedade gera estresse. Olhar para trás, olhe só como um exemplo. Olha, os erros e como que eu vou daqui para frente. Porque senão vira depressão, só olhar para trás. Então o mindfulness é viva o momento presente em cada detalhe. Seja um minerador de momentos presentes. Então é muito bom estar aqui com o Marco, falando para vocês e a gente aprendendo cada vez mais. Isso é uma mineração de olhar a positividade. E gratidão, o poder da gratidão. Tem até um livro que se chama O Poder da Gratidão. Faça esse exercício. Garimpe o que foi bom no seu dia, que em 15 dias você vai falar, cara,
eu realmente tenho muita coisa positiva para agradecer e o seu cérebro vai começar a ter toda essa química, essa biologia, sinapse, te levar a um estado mental melhor. Muito bom, recomendações especiais sobre o mindfulness e sobre meditação. Tem um trabalho científico importante da Universidade de Harvard, de 2010, que demonstra claramente que pessoas sem foco não são felizes. Foco é você, por exemplo, a gente está aqui fazendo esse nosso vídeo e a gente está dedicado a isso. A gente não está pensando em outras coisas, a gente está pensando numa melhor apresentação para vocês. Isso é foco. Isso traz felicidade, você pensar nesse momento aqui. Se eu estiver aqui fazendo esse vídeo, falando para você, preocupado com outra coisa, eu não vou estar fazendo outra coisa e vou fazer isso aqui mal feito. Então, isso é muito importante, ter essa coisa do foco e está absolutamente provado. A gente está finalizando o quarto vídeo. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal, comente. A gente fez pergunta nos outros 3 vídeos sobre felicidade, sobre o que te traz feliz, sobre se você se sente feliz. E a pergunta neste vídeo, no vídeo de hoje, é: o que você vai fazer a partir de hoje, baseado nas dicas do Carlos Ruggeri, para melhorar a sua sensação de bem-estar? Comente aí, você vai ter mais gratidão, você vai escrever as coisas boas do dia, você vai escolher melhor, ressignificar coisas, ressignificar, dar peso naquilo que tem importância, quer dizer, são várias coisas. O que você pode fazer? E compartilhe com as pessoas que precisam de um pouco de conhecimento para poder ser feliz. Lembra do Roberto Chiniachik? Felicidade é sabedoria, tem que conhecer as coisas. Quinto vídeo nosso, nos próximos dias, a gente vai falar das recomendações gerais sobre bem-estar, sobre felicidade e como é que você conquista isso. O foco hoje aqui foi sobre biologia, a gente vai falar das recomendações como um todo para dar a fórmula da felicidade, que não será minha nem a do Carlos, mas aquela que você pode usar para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Até o próximo, muito obrigado. Obrigado, comenta aí e vê se você gostou da gente estar junto em algum tema, tem algum interesse em um tema específico para você estar na sua melhor versão, também escreve aqui, porque a gente vai estar todo dia estudando para trazer o melhor da ciência, o melhor das pesquisas, para você estar na sua melhor versão. Obrigado!